Muito bom dia, boa tarde, boa noite, você que nos acompanha na nossa série de estudos, podcasts da Bíblia IBNU, falando sobre o livro de Romanos. E se você é um assíduo frequentador aqui do nosso canal e tem acompanhado, você percebeu que a gente deu até uma demorada para entrar aqui no ar hoje, porque o assunto é Romanos 11. E para a gente alinhar os ponteiros aqui, é muita coisa que tem nesse capítulo, muita discussão teológica ao longo da nossa história, da história da igreja. E o nosso objetivo, como a gente sempre fala, é esclarecer, é pontuar aquilo que o texto bíblico nos apresenta, mas nós não temos, eu não tenho, a pretensão de resolver todas as chaves teológicas que tem aqui, não, porque tem muita coisa que realmente nós precisamos falar, como o apóstolo Paulo fala no capítulo 11 de Romanos, né? Ó profundidade das riquezas. A gente vai chegar lá já já. Mas hoje eu estou aqui com, mais uma vez, o Leandro, que esteve com a gente semana passada, e agradeço demais a participação dele de novo aqui, e também com o Áquila, que já tem dado outras disciplinas aqui também, tem participado conosco. Boa noite de vocês aí para o pessoal que nos acompanha, para a gente já entrar nesse assunto bastante complicado, que é Romanos capítulo 11, aí o papel dos gentios, o papel dos judeus, como é que fica essa questão da salvação para o apóstolo Paulo em Romanos 11. Boa noite, bom dia, boa tarde para todos vocês. Mais uma vez é uma honra, uma alegria estar aqui para a gente continuar a conversa sobre a carta de Paulo aos Romanos. Boa noite, Leandro. Boa noite, Jonatas. E boa noite, olá a todo mundo que está acompanhando a gente. Realmente é um tema complexo, mas eu estou sossegado porque o Leandro falou que ia pegar o boi pelo chifre, então eu vou. O que for de complexo a gente passa para ele, Jonatas, que tá tudo certo. Perfeito. Mas, eu sempre acho que vocês aqui estão, os que estão acima de mim, que respondem. Eu fico só aqui na minha posição de coordenador, mas vamos. Mas eu acho que a relevância desse texto é justamente essa relação entre cristãos gentios, cristãos judeus e gentios não cristãos e judeus não cristãos, que teve uma grande importância ao longo da história. A gente precisa ter clareza na forma como interpretamos essa questão. Muito bem. A gente sabe na história da cristandade aí, do início dessa igreja, que ela é uma igreja de maioria judia, não é? Jesus era judeu, seus discípulos eram judeus, os primeiros que se convertem estão ali naquele evento muito festivo chamado Pentecostes, né, que recebeu esse nome de Pentecostes, que é uma palavra grega, que são as 5 semanas depois da Páscoa. E essa igreja, ela cresce, ela é uma igreja que surge ali na cidade de Jerusalém, ela cresce, e depois ela começa a ganhar áreas mais, vamos dizer assim, não judaicos, ou seja, são pessoas que vão se achegando à igreja do Império Romano. E quando nós falamos da carta aos Romanos, nós temos aqui essa posição do apóstolo Paulo. A gente mencionou um pouco disso na última aula, quando a gente estava falando, quando o apóstolo Paulo estava pegando bem pesado com os seus, vamos dizer assim, com os cidadãos, seus co-irmãos judeus ali, né, falando desse momento que a comunidade judaica estava vivendo e como a maioria, ou pelo menos grande parte do que o apóstolo Paulo enfrentou nas cidades por onde passou, foi uma resistência muito forte dessa religiosidade judaica, e ele até aponta no capítulo 10 lá a respeito dessa fé que foi depositada nas obras da lei, ou seja, como a lei, ela, para essas comunidades, ela tinha assumido um papel tão preponderante que eles estavam se sentindo justificados, e o apóstolo Paulo apresenta ali uma justiça que não vem mais das obras, mas vem da fé. E o final do capítulo 10, ele fala pesado contra o povo dele mesmo, né? Dizendo assim, citando 2 versículos aqui que eu vou ler, citação de Isaías, falando assim: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. E aí, a respeito de Israel, o próprio profeta diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Se a gente termina e lê isso aqui, parece que assim, ó, acabou a chance desse povo, não é? Parece que esse pessoal não tem mais o que fazer. É agora a nossa vez. Nós não somos judeus, nós somos considerados gentios. Então, como Paulo fala ali que os gentios agora se aproximaram, ou seja, como esse povo que não estava procurando mais, Deus foi encontrado por esse povo, parece que agora é a vez da gente, ou seja, estamos na crista da onda.
Mas o que ele começa falando no capítulo 11? Ele diz o seguinte: pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. Uma citação lá do texto de... Assim que eu conseguir ver qual é o texto que está sendo citado aqui. 1 Reis, capítulo 19, e juntando 2 versículos aqui, né? É o 10 e o 14. E aí o texto vai continuar dizendo: e qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça não seria graça. Então a gente começa tendo essa visão e essa informação aqui do apóstolo Paulo, não é? Isso parece, vamos dizer assim, um contraponto talvez a uma possível postura de orgulho que pudesse vir a cometer aos gentios, justamente pela forma pesada e dura como o apóstolo Paulo falou no capítulo anterior, não é? Então eu não sei, o que vocês entendem, o que a gente consegue discutir ou começar pelo menos a abrir esse caminho aqui da visão do apóstolo Paulo e que mensagem ele está passando com esse início de capítulo 11 aí. Eu não sei quem quer falar primeiro, se o Leandro ou Áquila, vocês podem jogar uma moeda para cima aí, o Urim e o Tumim, ver quem começa falando. Vai lá, Áquila. Ou Leandro, tanto faz. Bom, eu acho que a gente citou um pouco do contexto histórico em que Paulo escreve essa carta lá nos primeiros encontros, mas é importante relembrar que a igreja em Roma passou por um processo bem peculiar. Os judeus foram expulsos da cidade por um tempo. Já existia uma igreja ali em que conviviam cristãos gentios e cristãos judeus. Esses judeus são expulsos da cidade e depois retornam para Roma. Então, imaginar o que aconteceu com a igreja romana nesse período é muito importante. E imaginar como é que ficou a relação desses cristãos judeus que estão retornando com os cristãos gentios, que eram virtualmente os únicos cristãos em Roma, também é importante, porque talvez a igreja gentílica que permaneceu em Roma tenha interpretado o banimento político como uma preferência teológica de Deus. Os judeus foram expulsos porque agora chegou a nossa vez. Os nossos irmãos em Cristo já não têm um papel importante no plano de Deus, e a comprovação é que Deus permitiu que eles fossem expulsos da cidade de Roma. E Paulo está esclarecendo, entre outras coisas, nessa passagem, ao meu ver, essa questão. Olha, Deus não rejeitou Israel como seu povo. Israel continua sendo o povo pelo qual Deus escolheu trazer o plano de salvação, trazer o Messias e possibilitar que os gentios fossem inclusos dentro do povo de Deus. Então, eu acho que essa mensagem inicial é justamente para colocar logo em evidência para os gentios o tom da conversa. Não é por aí que a gente vai resolver todos esses problemas de convivência entre cristãos judeus que porventura não queiram comer na mesma mesa que um cristão gentil, entre os gentios que pensam que agora eles são superiores aos judeus, e por aí vai. Eu acho que essa contextualização é importante para entender o tom que Paulo assume aqui. Uma coisa também que é muito interessante é a gente notar que mesmo que os judeus como povo, né, tenham rejeitado, ah, eles não foram rejeitados por Deus e a consequência disso para a gente é maravilhosa, porque isso comprova, isso ressoa com outras partes do argumento de Paulo, inclusive da soberania de Deus, que a escolha de Deus é pela sua vontade soberana e não pelo mérito de quem é escolhido. E isso mostra para a gente que realmente nem a rebeldia de parte, né, de grande parte do povo é suficiente para que Deus desista ou para que Deus volte atrás na sua escolha. Isso não existe porque Deus não muda.
Deus é soberano e a sua escolha permanece, a sua escolha é eterna, e isso, para a gente, como consequência, traz uma segurança dessa salvação que Deus nos dá pela sua escolha soberana. Esse início aqui de capítulo, ele aponta justamente para essa questão. Eu gosto muito dessa, vamos dizer assim, postura de chegar no texto tentando entender o seu pano de fundo, né? Eu acho que isso facilita e ajuda bastante a gente ter uma boa compreensão. É óbvio que aí vão ter aqueles da área da hermenêutica e de outras áreas que vão dizer é impossível você recriar o local e a época da construção do texto, mas pelas informações que nós obtemos e já obtivemos de outras cartas também, das questões arqueológicas que foram encontradas e também dos escritos que a gente encontra, dá para se ter uma ideia, pelo menos assim, de como era esse ambiente, até não apenas dos escritos que estão na Bíblia, escritos que estão aí, que são da mesma época do texto bíblico, né? Poesias, histórias, contos e tudo mais que a gente encontra na história. E por que eu acho que isso é interessante? Porque essa questão que o Aquila levantou também, ela nos ressoa quando a gente falou algumas aulas atrás aqui, o momento da escrita da Carta aos Romanos, né? Carta aos Romanos, ela é escrita por Paulo, provavelmente no período em que o apóstolo Paulo está ali em Corinto, né? Aquele período em que ele, na sua terceira viagem, passa um período de 3 meses na cidade de Corinto, depois de ter passado um grande período na cidade de Éfeso, né? E é nesse período que se imagina que Paulo escreve, porque ele recebe informações de como a igreja está se comportando. E essa questão, ela ressoa tão importante para nós, porque, querendo ou não, além da rejeição que pode ter ocorrido por parte dos cristãos gentios aos cristãos de origem judaica, logo depois, na sequência da história da igreja, a gente vai ter uma série de eventos e vários escritos da patrística, né, do período da patrística, que vão começar a praticar não um antissemitismo, mas um antijudaísmo mesmo, né? Alguma coisa assim que se começa a acusar os judeus de deicídio, né? Eles foram os responsáveis pela morte do próprio Deus que estava entre nós, ou seja, isso a gente vai ver escritos logo depois, na segunda, terceira geração dos pais da igreja, já há escritos que começam a falar sobre isso, e aí começa a haver uma divisão cada vez mais profunda entre a comunidade judaica e a comunidade gentílica. E aí, por isso, muitos desses da comunidade judaica, que talvez até tivessem alguma inclinação a Cristo, a Jesus, no caso, né, ao Jesus como Messias, eles se fecham por conta de sobrevivência. E aí, quando a gente analisa Romanos capítulo 11, isso deve remover de nós qualquer espécie de preconceito étnico, preconceito, vamos dizer assim, contra esse povo de Deus, que é o povo da aliança. Porque a gente vai ver aqui que é por conta desse povo, e aí o apóstolo Paulo vai trabalhar, a gente vai falar exatamente no próximo trecho aqui, que é por conta desse povo e da sua, vamos dizer assim, dureza de entendimento, que os gentios foram inseridos. Ou seja, Paulo vai deixar isso muito claro, né? Olha o que o texto vai continuar dizendo para a gente aqui. Que dizer então, ali a partir do verso 7? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz, ele continua, que a mesa dele se transforma em laço de armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os olhos para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Que ele está citando um salmo de número 69, o salmo davídico. E logo depois dele fazer essa análise, baseado nos escritos que ele tinha acesso ali, nos escritos que hoje fazem parte do que nós chamamos de Antigo Testamento, o apóstolo Paulo ele vai falar, novamente eu pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos?
E isso eu acho que ele abre aqui um tema que vai ser muito interessante para a gente avaliar, analisar. Por quê? Quando a gente fala dessa rejeição do povo de Israel, ou da rejeição de parte do povo de Israel, dos judeus que não aceitam, há sempre uma nuance, há sempre um ar de que essa rejeição, ela cumpre um objetivo e ela não é para sempre. Ela não é uma rejeição que vai durar. E aí a gente vai entrar num outro tema daqui a pouco, que eu não vou falar agora, mas assim, dá a entender que isso tudo, esse mistério, essa forma como Deus escolheu para trazer a salvação, ela é uma forma por demais maravilhosa e não necessariamente faz todo o sentido que a gente espera que ela tenha. Ou seja, por que que Deus escolheria um povo e endureceria o coração desse povo para que outros povos pudessem se achegar e fazer ciúmes nesse povo? Né? O apóstolo Paulo falou isso lá no capítulo 10 e vai retomar o tema aqui. Ele diz: por acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, olha o que ele diz: por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Aí aqui parece que Paulo está jogando com duas coisas, com um desejo barra uma realidade, algo que se realizou. Ou seja, quando os judeus rejeitam, quando os judeus eles se colocam contra essa salvação, não é? E essa salvação agora chega aos gentios, os gentios causam ciúme nesses que são aqui o povo da aliança. Só que essa transgressão trouxe riqueza para os gentios. E aí ele faz esse se, né? Ou seja, se essa transgressão trouxe essa riqueza para o mundo e esse fracasso, riqueza para os gentios, imagina quando esses aqui aceitarem e entenderem toda a plenitude dessa graça maravilhosa de Deus em Cristo Jesus. Então ele deixa isso no ar. Eu não sei se vocês querem comentar ou se vocês têm alguma coisa para falar sobre isso, porque isso é muito importante, não é? Uma das coisas que a gente comentou na semana passada foi que Deus age na sua vontade soberana para a glória dele. E o extremo oposto disso, quer dizer, o oposto disso é o orgulho humano. Então, o que a gente consegue, uma leitura que a gente pode fazer de Romanos 10 e de Romanos 11 é justamente um trabalho, Paulo trabalhando, falando contra o orgulho, tanto do judeu, que o judeu poderia ter, da sua linhagem, do fato de ter a lei e tal, e também trabalhando o orgulho do gentio em relação ao judeu. Porque, na verdade, a salvação é para a glória de Deus. E Deus age para a sua glória e não, isso não tem a ver com os méritos humanos. Então, por isso não faz sentido essa ideia nem do judeu em que orava agradecendo agradecendo não ter nascido gentio, e também não faz sentido o gentio achar que substituiu Israel e que agora é minha vez, né? Agora eles não têm mais, perderam, quem foi ao vento perdeu o assento. Bom, eu acho que é muito difícil a gente conseguir assim admitir que parte da história da cristandade tem existido à luz de Romanos 11, né? A história de rejeição por parte dos cristãos em relação ao povo judeu, não só a rejeição da ligação que existe com o povo judeu, mas o extremo do antissemitismo violento, do antissemitismo que ceifou a vida de muitos judeus, supostamente em nome de Jesus, é muito complicado em relação àquilo que a gente tem diretamente no texto bíblico. E Romanos 11 talvez seja uma das passagens mais explícitas que combatem esse tipo de postura. Mas, ao mesmo tempo, é importante entender historicamente. O Jonatas falou que teve esse trabalho teológico por parte de alguns dos pais da igreja de tentar justificar uma culpa dos judeus em relação àquilo que foi a morte de Jesus. Isso é muito complicado, né? Imaginar que Jesus simplesmente foi assassinado, não foi uma entrega voluntária
é só um lado da moeda, porque de fato foi assassinado, mas de fato foi uma entrega completamente voluntária. Quem poderia ter retirado forçosamente Deus dos céus, encarnado ele e colocado ele numa cruz, né? A outra coisa é a gente perceber que isso foi um ato consciente de Cristo que se entregou pelos pecados de judeus e gentios, de todas as épocas, né? Mas, historicamente, a gente percebe, o Saião tem uma mensagem sobre Romanos 11, ele toca nesse ponto, que na revolta de Bar Corba, né, entre 132 e 135 depois de Cristo, no ataque que Roma fez contra os judeus, os cristãos que já tinham alguma expressividade numérica dentro de Israel, dentro do território que era Israel, eles se recusaram a lutar em favor do Messias guerreiro, que é o Bar Corba, porque eles acreditavam que Jesus já era o Messias. E que, inclusive, eles tinham muitas restrições de lutar com armas diante da mensagem que o Messias, que os cristãos acreditavam ter já recebido, havia pregado. Essa mensagem colocava um tipo de resistência completamente diferente. E a partir daí surgiu uma ruptura mais acentuada entre os judeus que sobreviveram à guerra, eles perderam a guerra, e os cristãos que também passaram a ter uma caminhada um pouco mais conturbada com os judeus remanescentes não cristãos a partir dali, né? E isso se desenvolveu de formas que a história demonstra, mas também de formas que são completamente irracionais e não sustentadas. Mas só para a gente entender como é que a gente lê Atos e parece que esses dois grupos estão muito integrados e depois as coisas começam a se separar. Exatamente. E o que o apóstolo Paulo trabalha aqui nesse trecho da carta dele é tentar justamente mostrar para esses, talvez, gentios com um sentimento de separação, de separatistas, vamos deixar assim, de que não tem como você separar. Não tem como você pensar que você é o alvo, não é? Eu vou citar um negócio aqui, que Deus me perdoe, que você é o alvo do coração de Deus, né? Não é bem assim a questão. Não é bem, o que o Leandro comentou aqui é perfeito. Todos os atos de Deus, eles são atos gloriosos, ou seja, toda essa salvação, todo esse processo é para a glória dele. Então, assim, não é pelas obras, não é pelo merecimento, não é por nada disso, inclusive do povo judeu. Porém, aprove a Deus, olha que palavra bonita que eu usei, Deus quis utilizar o povo judeu. E isso é uma decisão do Deus criador e sustentador de todas as coisas. Não é algo que eu posso escolher, o que eu posso opinar sobre. Ou seja, Deus escolheu fazer assim. E esse povo tem uma importância enorme no plano de salvação. E pelo que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo ele falou aqui sobre essa questão da plenitude, ele vai explicar um pouco mais o que ele quer dizer agora. Só que, mais uma vez, eu falo, não tente entender 100% disso aqui, porque tem partes disso aqui que não fecha. Tem parte disso aqui que encaixa a peça do Lego, parece que você está botando uma peça que tem 3 buracos numa que tem 5. Não fecha direito, porque parece assim, mas ou é isso ou é aquilo. Mas o que o texto fala é que são as duas coisas. Entenderam? Não? Nem eu. Então vamos continuar. Ele diz o seguinte, estou falando a vocês, gentios, justamente porque talvez alguns desse grupo estivessem já se colocando numa posição de destaque, como a gente até mencionou aqui, o Akla mencionou isso, agora é a nossa vez. Ó, viram aí, ó? Deus já está começando a pegar no pé deles, agora está na nossa vez. Aí Paulo fala, estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúmes em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Se é santa, a parte da massa que é oferecida como os primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Ou seja, a ideia do apóstolo Paulo parece passar um pouco aqui pelo desejo do seu coração, mais do que necessariamente o resultado final de todas as coisas. É isso que é uma coisa que é meio complicado, porque ele fala assim, imagina se esse povo, esse pedaço aqui que rejeitou, causou tamanha benesse para vocês que são gentios, imagina se todo esse povo cresce.
Imagina se todos esses aqui estivessem servindo e entendendo isso, quão o mundo seria abençoado. Ele fala até, isso é vida dentre os mortos. Ou seja, ele utiliza uma frase aqui bem interessante para poder expandir esse conceito de que a morte não teria mais lugar, né? A morte não teria mais seu espaço. Ou seja, se esse povo se achegasse todo a Deus, ele que já conhece toda a história, que recebeu todas as informações a respeito do plano de salvação desde lá dos patriarcas, imagina como seria a bênção se um grupo desse aqui já vamos dizer assim, se voltou para Jesus como Messias, causou tamanho impacto na vida de vocês, gentios, que é com quem ele está falando aqui, imagina se todo o povo aceitasse, né? Então aí ele fala, a partir desse texto, apresentando justamente essa lógica que ele está defendendo. Se alguns dos ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. E isso aqui é um indicativo de uma das situações que estava acontecendo na igreja, não é? O apóstolo Paulo, precisando expor isso de uma forma muito clara, ele está falando, olha, não ache que você é mais merecedor do que aqueles que são oliveira original. Você é enxertado. Eu e você, que somos gentios, somos enxertados. Ou seja, você não pode se gloriar porque agora você está na oliveira. E ele continua dizendo, se o fizer, saiba que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz a você. Isso é um jogo aqui de palavras muito intrínseco, uma coisa está ligada à outra, mas assim, tem um resultado muito grande nisso aqui. Tem um efeito muito grande, porque para nós, a gente não pode nunca deixar de lembrar qual é o povo que traz a informação e traz o Messias, não é? Que traz essa salvação que chega a toda agora a humanidade. Chega através desse povo. E essa frase que ele fala, se você, não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Ou seja, você só faz parte hoje porque existiu um povo escolhido por Deus que trouxe essa mensagem para frente. Então é isso que o Átila mencionou agora há pouco aqui, que é muito difícil de compreender como que a rejeição a esse povo pôde atingir índices tão grandes lendo-se um texto desse. Porque Paulo ele fala claramente, você não pode achar que você é nada, porque você só é alguma coisa hoje, porque existe um outro povo que é a raiz. Existe um outro povo que é essa raiz. Aí vão surgir milhares de conjecturas aí, mas não é o povo todo, é só um grupo e tudo mais. Mas dos gentios, se você pegar o número dos judeus e o número dos gentios, os gentios são muito maiores, né? O número de gentios é muito maior. E também é só um pequeno povo dos gentios que creem. Ou seja, se a gente for colocar na balança, em números práticos, o número de pessoas que creem e seguem a Jesus hoje no mundo é muito menor do que a população. Ou seja, qual é esse percentual? Vou deixar o Átila aí que fez física, que é bom de número. Quantas pessoas você acha que é o percentual de crentes hoje no mundo, Átila? Vamos aí. Não estou falando de cristão, tá? Porque falar que é cristão, todo mundo pode falar. Cara, não tenho a menor ideia, viu? Não tenho a menor ideia. Eu diria, chega nos 10%? Não sei se chega nos 10%. Mas, assim, essa que é a realidade. Assim, a gente tem uma situação explícita aqui no texto, que ela é uma situação que é difícil de compreender e de resolver, mas que apresenta esse problema para a nossa crença, de a gente achar que, não, a gente seria salvo, a salvação chegaria para a gente de qualquer jeito, como se nós tivéssemos alguma coisa especial, e talvez esse fosse o sentimento daqueles gentios naquele momento. Nós somos salvos hoje porque Deus nos amou mais do que os outros povos. Não. O caminho que Deus escolheu é muito importante e nós nunca podemos desprezar os passos iniciais dessa salvação, não é? Que talvez fosse algo que estivesse acontecendo ali naquele momento. Aí você me pergunta, mas então como é que funciona isso? Ou seja, diz aqui o verso 19, então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Você está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você
permanece pela fé. Aí vem uma coisa que é bem complicada, que ele diz assim, não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Aí eu deixo para vocês falarem aí um pouquinho sobre a possibilidade que nós temos de permanecer na oliveira ou não. Eu não vou falar da perda da salvação, porque é um tema muito pesado, mas assim, como é que vocês veem esse texto que a gente leu agora aqui? Bom, a própria escolha soberana de Deus, ah, já nos dá uma segurança, já nos dá a segurança da salvação. Uma possibilidade é ler essa ilustração da oliveira como uma ilustração da relação entre os judeus e os gentios. E não expandir isso, assim, não usar essa ilustração para além, para entender além do que, enfim, para outras questões com relação à salvação futura ou à permanência da salvação, até porque o que fica claro quando Paulo faz essa ilustração é que a permanência, o fato de ser enxertado, o fato de estar nessa oliveira tem a ver com a fé em Cristo. Então, na verdade, a gente vê aqui qual é a relação entre judeus e gentios com relação à crença, né? A crença para a salvação, a fé para a salvação. Olha, eu acho que uma dos desafios de interpretar Romanos 11 é interpretar os termos mais genéricos que Paulo usa, judeus como um todo, gentios como um todo, ou todos, a palavra todos que aparece um pouco mais para frente também a respeito do mistério da salvação de Israel e tal. Porque Paulo fala sobre a resistência dos judeus, mas ele é um judeu que, no fim das contas, pelo menos nesse momento em que escreve, não resistiu. Ele resistiu durante o período da sua vida, teve um encontro na estrada de Damasco, teve uma mudança, mas no momento em que ele está falando, ele é um exemplo de que nem todo, literalmente, Israel resistiu. Mas ele fala que, nesse texto, Israel resistiu. Assim como os gentios que não resistiram, o que Jonatas acabou de colocar, que tem muito gentil que tanto resistiu na época de Paulo quanto resiste até hoje. Então, quando Paulo está falando de que os gentios devem ter cuidado para que eles também não sejam cortados, eu não acho que Paulo está tratando da persistência da salvação. Eu acho que Paulo está tratando justamente da possibilidade de um gentio ser salvo ou não, de um gentio fazer parte, ser enxertado naquilo que era o povo de Deus, que começa a partir da descendência de Abraão. Vocês falaram de Romanos 9 e 10 no último encontro, e ali, eu acredito que vocês trabalharam isso na conversa anterior a isso que eu tinha entendido, que vocês trataram da diferença entre descendência de Abraão e filhos de Abraão. Uma coisa é aqueles que nascem a partir de uma etnia judaica. Outros são aqueles que, de fato, são fiéis e depositam sua fé no Deus que se revelou a Abraão. Então, eu acho que Paulo está dizendo, olha, gentios, não cometam o erro de pensar que vocês, por terem nascido de uma mãe gentílica, vocês são salvos, vocês fazem parte do povo de Deus. Ele não está tratando do cara que supostamente se converteu e agora perdeu a salvação, mas é para fazer essa diferenciação. Não é porque é judeu que está no povo de Deus, assim que não é porque nasceu de uma mãe judia que faz parte do povo de Deus. Deus pode incluir tanto os judeus quanto os gentios dentro desse povo a partir de outros critérios, tanto a questão da sua eleição e da sua soberania, mas a resposta de fé daqueles que creem. Então, é importante fazer essa diferenciação, né? Do que Paulo quer dizer com gentios como todo, judeus como todo, e como é que a salvação se relaciona com isso. Eu não acho que esse é um texto tanto sobre persistência da salvação, ainda que ele fale sobre isso em outros momentos também. Eu acho que esse ponto que o Átila levantou também é importante, junto com o que o Leandro falou, porque parece exatamente isso, né? Ou seja, quando ele fala que esses ramos que eram ramos originais da raiz, eles foram cortados, mas ele dá o ponto do seu corte, né?
Ou seja, o corte deles foi por conta da incredulidade. Ou seja, dentro do plano de salvação, não está falando exatamente individualmente de cada pessoa, mas como um aspecto generalizante, assim, vamos dizer, olha, a salvação chegou até vocês porque houve nessa raiz aqui, nessa oliveira, ramos que foram cortados porque foram ramos que não estavam, vamos dizer assim, aproveitando a seiva. Não é? Eles, como se fossem ramos rebeldes, que rejeitaram a seiva. E vocês agora têm a possibilidade de serem enxertados, não porque vocês mereçam alguma coisa, porque vocês são oliveira brava. Vocês não são oliveira cultivada, não é? Mas agora vocês, por conta da fé, se aproximam e conseguem também receber dessa seiva. Mas é aquilo que a gente mencionou e que o próprio apóstolo Paulo falou. Lembre-se, e talvez essa questão do orgulho, até o Leandro mencionou um pouco antes, lembrem-se que não são vocês que sustentam a raiz. É o contrário. Ou seja, você nunca pode rejeitar os seus co-irmãos. E por que a gente está falando tanto nisso? Porque nos próximos capítulos do texto, Paulo vai bater muito nessa questão de relacionamento. Então parece que havia ali, talvez por tudo aquilo que a gente já mencionou, pela separação, expulsão dos judeus, talvez um sentimento até de uma arrogância e prepotência, porque essa era a igreja da capital. Não pode esquecer isso. Não é? Essa era a igreja da capital do império. E vocês lembram, quem já viu algum documentário, quem já viu algum filme de recriação histórica, a opulência e a maravilhosa habilidade, olha que palavra linda que eu acabei de cunhar aqui, da Roma antiga. Era um negócio assim espetacular. Quem visita Roma, quem passa lá dentro daquelas ruas antigas de Roma, lá do Fórum Romano, visita o Coliseu, visita outras coisas, vê a capacidade criativa e inventiva daquele povo que criou uma cidade espetacular. Então, talvez esse sentimento, isso é retratado em vários escritos, vários poetas romanos antigos falam sobre a maravilha de ser romano, a maravilha de pertencer a Roma, de habitar em Roma. Então, talvez essa igreja romana estivesse sofrendo um pouco disso, e aí juntando com aquelas outras informações que a gente já passou, da expulsão dos judeus de Roma, depois o retorno desses judeus, tivesse criado um pouco de animosidade aí entre esses dois lados da mesma moeda. E aí ele vai continuar dizendo, né, ou seja, talvez quebrando um pouco esse orgulho, esse pensamento, ele já fala logo, olha, lembrem-se que vocês foram enxertados e vocês só permanecem por conta da fé. Ou seja, se Deus não poupou nem os ramos naturais, quanto mais os ramos que não são naturais. Ou seja, para que os gentios não pensassem, bom, Deus foi escolhendo povos ao longo da história e agora chegou a nossa vez. Então não é isso que o texto bíblico traz e trabalha. E ele continua, portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, olha lá, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E aqui, novamente, eu entendo dessa forma como a gente já estava discutindo. Não é uma questão individual. Paulo não está falando individualmente para uma pessoa gentílica que está tendo. Ele está falando para os gentios como todo. Olha, gentios, aqueles que já depositaram a sua fé em Cristo Jesus, e aqueles que estão namorando Jesus, estão lá, vem, vai e tal. Olha, saibam disso. Vocês não são merecedores de nada por serem gentios. Na verdade, vocês só têm acesso a essa fé por conta dos judeus. E saibam que, se vocês não permanecerem na bondade de Deus, vocês também serão cortados, assim como foram cortados aqueles do povo escolhido de Deus que rejeitaram a salvação. E aí ele continua, né? E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, aqui que começa a complicar um pouquinho a nossa linha, porque ele vai dizer assim, se eles não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Paulo, talvez aqui abrindo o caminho para esses judeus que não aceitaram a mensagem e que talvez alguns membros daquela igreja tivessem convívio, tivessem contato.
Então ele fala assim, olha, aqueles lá que vocês conhecem, que rejeitaram, imagina se eles voltarem agora e quiserem crer. Eles vão ser enxertados muito mais naturalmente do que você, que saiu de uma oliveira brava e foi enxertado nessa oliveira, que é a oliveira cultivada, a oliveira que é Israel. E aí eu vou ler um pedaço aqui, vou jogar a bomba para frente de novo, porque esse é um pedaço complicado. A partir do verso 25 diz: irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Olha a presunção, como nós já tínhamos mencionado. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Isso dá uma demonstração clara de que todos os judeus serão salvos, correto? Vou deixar a pergunta aí no ar para vocês responderem. O que o apóstolo Paulo está tentando trabalhar aqui nesse trecho que nós falamos? Nós já falamos da situação do gentio para com o judeu. O gentio não pode achar que é merecedor de estar nessa oliveira. Ele foi enxertado através da fé, porque alguns de Israel, vamos dizer assim, endureceram o coração, mas Paulo também deixa muito claro que esses que estão com o coração endurecido podem ser reenxertados e de uma maneira muito mais natural do que aquele que foi enxertado de uma oliveira brava. E aqui ele fala isso, né? Ou seja, quando chegar a plenitude dos gentios, todo Israel será salvo. Será que esse é um todo qualitativo? Será que esse é um todo que representa uma parte, ou nós estamos falando de todos aqueles que têm o sangue abraâmico por serem o povo escolhido de Deus? Como é que fica essa situação aí, Áquila e Leandro? Eu acho que a proximidade entre Romanos 9 e 11 não pode ser ignorada. O fato de que Paulo acabou de tratar da diferença daquele que de fato é descendente de Abraão e aquele que é filho de Abraão retorna aqui, sendo Paulo um exemplo muito claro, a própria trajetória de Paulo. Paulo era um verdadeiro hebreu, hebreu dos hebreus, como Filipenses 2 coloca na nossa celebração presencial. Jonatas falou no último domingo sobre Filipenses 2. Sendo ele fiel e zeloso em relação à lei, sendo ele filho de judeus. Ele não só tem uma marca étnica enquanto judeu, mas tem a fidelidade a Yahvé, só que em boa parte do tempo compreendendo errado aquilo que aconteceu em torno da pessoa de Jesus, e é algo que ele amarga o resto da vida. É algo que ele se arrepende profundamente de ter perseguido a igreja. Então, ele considera que a própria vida antes daquilo que é o seu encontro com Jesus era uma vida de um judeu verdadeiro, um filho de Abraão. Mas depois que ele compreende a figura de Jesus, ele compreende que ele também passa a fazer parte daquilo que é o povo de Deus, definido pela pessoa de Jesus Cristo, enquanto o corpo de Jesus Cristo. Eu acho que o todo de Paulo aqui, sobre todo Israel, é para esse povo. O povo que verdadeiramente se volta para Yahvé, mas por algum motivo seus olhos não veem, os seus ouvidos não escutam aquilo que o Deus Pai Todo-Poderoso revela na pessoa de Jesus, enquanto o Messias verdadeiro. Para esse Israel, sim, haverá um momento, e isso de fato é misterioso, haverá um momento em que essas pessoas, verdadeiramente judeus fiéis a Yahvé, reconhecerão Jesus como Messias. Eu acho que nisso consiste o mistério, querer que isso vai acontecer, e também no mistério de Deus ter trazido a história da salvação da forma como ele trouxe, ter concretizado o seu plano com esse jogo de endurecimento de um para inclusão de outro, mas a inclusão de outro provocará ciúmes e resgate daqueles que primariamente foram endurecidos. É um mistério que Deus tenha tanto feito isso assim, como a conciliação das liberdades, como já foi colocado aqui. A conciliação de que esses judeus, de fato, estão tomando a decisão livremente de reconhecer Jesus como Messias. É misterioso que essas liberdades possam ser conciliadas. Eu acho que o mistério se apresenta em mais de um nível. Sem comentários, Leandro? Vamos tocar? E aí tem essa questão bastante interessante, né? Porque o apóstolo Paulo ele vai trazer mais um elemento aqui
para, vamos dizer assim, deixar um pouco mais claro, mas já avisando, como o próprio Aquila lembrou, que ele fala desse mistério, não é? Ou seja, a gente não vai conseguir 100% de explicação aqui fazendo análise, porque nem o apóstolo Paulo se preocupou em esclarecer todos os elementos que estão em jogo aqui. Ele fala, né? Quanto ao evangelho, ou seja, essa mensagem que a gente vem trabalhando nos últimos capítulos, nós falamos dela várias vezes aqui no podcast, quanto a esse evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, é o que a gente vem lendo nesse capítulo 11. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. E aqui eu acho que ele está trabalhando um outro elemento que é interessante, eu não sei se a gente já mencionou isso aqui, mas é essa ideia, né, de que povo eleito é povo salvo. E assim, na questão não da eleição para a salvação, mas do povo escolhido para trazer essa mensagem, né? E eu acho que esse trecho aqui, Paulo deixa muito claro isso, ou seja, eles se tornaram desobedientes para que vocês alcançassem misericórdia. Ou seja, mas Deus os fez desobedientes para que a misericórdia caísse sobre eles também. Conseguiram ver como é que o negócio se fecha aqui? Nem eu sei o que eu falei direito, deixa eu ver se eu consigo explicar melhor. A ideia de que, através da desobediência e do endurecimento do coração, essa misericórdia que era carregada pelo povo de Israel, agora chega a toda a humanidade. Ou seja, ela se espalha e ela chega, através do Messias que nasce do povo, a toda a humanidade. Ou seja, esse endurecimento deles, que levou Jesus à morte, e essa morte que nos traz vida, através da justificação, da regeneração, da santificação e de tudo mais, agora Deus também fez com que isso redundasse em misericórdia para eles mesmos. Ou seja, que agora eles também podem alcançar misericórdia de Deus, não mais, lembrando que o que a gente falou na aula passada, do capítulo 9 e 10, não mais pelas obras da lei, que eles talvez considerassem como justiça. Mas essa justificação vem pela graça de Deus em Cristo Jesus. E isso realmente é um mistério. Isso é um negócio assim que, para você falar, pô, mas será que Deus precisava fazer isso mesmo? Ele fez. Não é que ele precisava, é o que ele fez. E a forma que ele fez é uma forma perfeita. Porque agora não há mais como você dizer assim, ah, não, eles foram privilegiados. Porque eles foram escolhidos por Deus, eles não precisaram passar pelo perrengue que a gente passou. Todo mundo está no mesmo barco. Todo mundo, olha como ele diz aqui, Deus colocou todos sob a desobediência, para exercer misericórdia para com todos. Ou seja, todo mundo agora está em pé de igualdade. Não tem aquele assim que é o queridinho de Deus, e não tem ninguém que possa dizer que, ah, não, nós fomos massacrados por Deus. Todos estão na mesma situação, no mesmo patamar, e agora podem alcançar misericórdia através desse povo que foi escolhido para trazer a misericórdia ao mundo. E a forma como Deus fez, que é como está sendo explicado aqui, que pode parecer para nós um pouco misteriosa, não é? Ela apresenta essa salvação, essa graça que será distribuída agora a todas as pessoas, inclusive aos próprios judeus, que, vamos dizer assim, são os que levaram essa misericórdia a termo, né? Foram os que trouxeram a misericórdia até esse ponto. E aí nós temos que fazer uma diferenciação entre pertencimento e carregamento. Eles estavam carregando a misericórdia. Agora, para eles pertencerem, eles também têm que ser alvo dessa misericórdia que eles mesmos estavam carregando. É um negócio bem distinto aqui, né? E aí vem aquele hino maravilhoso que a gente já cantou. Quem é de igreja há mais tempo, com certeza já cantou, né? Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Eu acho que é a melhor forma do apóstolo Paulo encerrar essa parte da sua carta,
como nós mencionamos lá no início, lá nas primeiras aulas, a carta dos Romanos, ela normalmente ela é dividida em 2 grandes tomos, que é assim, vou explicar o que aconteceu, vou explicar onde vocês estão, agora vem o segundo tomo, que é, agora vocês têm que viver assim, que é a partir agora aqui do que nós vamos ver no capítulo 12. Mas para encerrar esse tomo explicativo de todas essas nuances que nós vimos, esse hino, ele é perfeito, porque existe muita coisa que é complicada da gente dizer assim, é assim que Deus quis fazer, é assim que a coisa se processa. Nós temos esses elementos aqui para nós trabalharmos, mas tem muita coisa, por exemplo, essa questão que nós mencionamos agora no final, a respeito dessa salvação, desse resgate do povo de Deus, tem N interpretações, tem N formas de você ler isso, e na história da humanidade, muita gente utilizou isso aqui, inclusive, para justificar ações que são ações completamente aberrativas, assim, aberrações na história, não é? De dizer, por exemplo, não, esse novo Israel aqui que está sendo mencionado é agora a igreja. Não é o que parece no texto. Ele está falando da raiz abraâmica. Então, assim, Deus escolheu Abraão e fez com que Abraão gerasse uma grande nação, e ele está mencionando isso aqui. Então, não dá para a gente dizer hoje, por exemplo, que a igreja substituiu o Israel histórico. Não é? Ah, mas aí você está dizendo que todo Israel vai ser salvo, aí a gente volta para aquilo que o Áquila mencionou mas agora há pouco. Ué, mas você tem um todo quantitativo e um todo qualitativo. E parece que o apóstolo Paulo trabalha muito com essa questão daqueles que são filhos de Abraão e daqueles que são descendência de Abraão. Não é? Aqueles que têm uma raiz étnica judaica e aqueles que se tornam filhos de Abraão através da fé. Porque Abraão é o pai da fé. Então, é um todo meio complicado aqui da gente conseguir matar todas essas nuances. Fala aí, Leandro. Esse tema que Paulo trata aqui em Romanos 10 e Romanos 11 retoma o que já havia sido tratado lá no início de Romanos, em Romanos 2, 3 e 4, quando ele fala sobre o juízo divino que recai igualmente tanto sobre gentios e sobre judeus, e sobre a salvação pela fé. E a relação entre os filhos, a descendência natural de Abraão, e os filhos na fé de Abraão, e o fato de que a justificação sempre foi pela fé. Retoma esse tema falando sobre a soberania de Deus, e o fato de que tudo isso é para a glória de Deus. E aí, eu não sei se a gente vai desapontar muita gente por aí, né? Mas qual é a resposta para tudo isso, né? Qual é a atitude de Paulo diante de tudo isso, de todas essas tensões, soberania de Deus e o povo que ficou rebelde, na sua maioria não... O que Paulo faz isso? Será que Paulo fica especulando, debatendo, questionando? Não, ele começa a louvar a Deus pela soberania de Deus, pelo conhecimento de Deus, que é muito profundo e que não consegue ser alcançado, né, por nós. Quer dizer, isso eu acho que diz muito para a gente também em termos de atitude. Não só essa atitude, essa é a primeira atitude, né, louvar aqui nesse cântico conhecido, mas o que vem adiante, que é justamente a dimensão prática. Diante disso, diante de tudo isso, diante de todo esse cenário que foi apresentado, o que a gente faz? Né? E aí, cenas dos próximos capítulos, ou dos próximos minutos. Exatamente. Eu estou vendo algumas perguntas aqui, eu acho que a gente podia responder essa parte das perguntas, porque elas têm a ver justamente com o capítulo, antes da gente entrar na próxima fase, não é? Então, por exemplo, tem uma pergunta muito interessante aqui, que a Marília levanta, né? Ou seja, nós podemos considerar o novo Israel de Deus a igreja dos salvos? Inclusive, os judeus, para ter a salvação em Jesus, precisam de arrependimento total dos seus pecados diante dos pecados ao Senhor? Comente. Eu já vou começar comentando que essa segunda parte da frase dela não vale só para os judeus, tá? Vale para todo mundo, não é? Qualquer pessoa que ela não obtém salvação se não houver arrependimento.
e não houver, vamos dizer assim, o pedido de perdão pelos pecados, e esse perdão não vem pelo que nós fazemos ou pelo que nós achamos que somos, vem única e exclusivamente pela graça de Deus em Cristo Jesus. Então, assim, essa primeira parte, eu acho que eu respondi um pouco na minha fala agora há pouco, não é? Que existe essa ideia de que nós substituímos, a igreja de Cristo substitui o povo judeu. E não é o que a gente vê aqui no capítulo 11 de Romanos. Na verdade, existe uma oliveira cultivada, e essa oliveira é tratada não apenas no capítulo 11, mas ele vem tratando dessa oliveira ao longo da carta aos Romanos, e ele bate pesado naqueles gentios que estavam achando que agora era a vez deles. Ele falou, opa, você está aqui porque tinha uma oliveira cultivada cujos ramos rebeldes foram cortados e você foi enxertado nela. Já respondendo uma outra pergunta que está aqui embaixo, do Ivanildo, é exatamente essa questão, né? Ou seja, Paulo, ele pode ser considerado um enxertado pela sua filiação gentílica, grega, ou ele é reenxertado por ter sido judeu, fariseu por cultura? Eu acho que ele cai na segunda, não é? Porque Paulo, como um judeu, foi perseguidor da igreja. Filipenses capítulo 3 vai dizer isso. Ele perseguiu e matou, esteve lá consentindo na morte de Estevão, não é? Mas Paulo, ele agora, entendendo, ele está de volta nessa oliveira que representa aquela árvore obediente aos mandamentos, aos preceitos e à mensagem que Deus trouxe na história. Ou seja, a gente pode perguntar, então, o que aconteceu com Isaías? O que aconteceu, por exemplo, com Davi? O que aconteceu com Oséias, com Ezequiel? Eles não creram em Cristo Jesus porque Jesus não tinha nascido ainda. Mas eles criam na promessa. Abraão, a gente já mencionou isso aqui na aula passada, né? Quando que Abraão é justificado? Quando ele crê em Deus. Hebreus vai falar muito claro sobre isso, não é? Então, assim, essa oliveira existe. Essa oliveira foi cultivada por Deus. É claro que muitos ramos foram cortados. E essa reinserção dos ramos, que eu acho que é uma questão muito interessante aqui que o Ivanildo colocou, é o que o apóstolo Paulo parece estar tratando aqui no capítulo 11. Vocês querem comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Tem outras perguntas também, se vocês quiserem já puxar e responder aí, pode ir para frente. A Carol pergunta, quando Paulo fala que o fracasso dos judeus é riqueza para os gentios e sobre a plenitude significar mais ainda, quer dizer que todos os judeus irão reconhecer Jesus como Messias? A gente falou agora há pouco, né? Eu falei, o Jonatas também elaborou um pouco sobre isso, mas eu acho que a gente precisa ser explícito no que Paulo quer dizer com o fracasso dos judeus. Os judeus tiveram uma responsabilidade direta na morte de Jesus, não porque eles fossem especialmente mais culpados do que os gentios, pelo fato que a gente acabou de colocar, né, o mais próximo ao começo. Jesus morreu como um sacrifício que se entregou, e ele se entregou pelo pecado de todos, judeus e gentios. Mas dentro dessa história, o fato de que os judeus receberam o seu Messias e boa parte do povo não reconheceu como Messias é o que Paulo está tratando como um fracasso dos judeus que não reconheceram como Messias e a sua participação direta na condenação injusta e na morte injusta. O mistério é justamente que Deus tenha permitido e tenha usado o pecado do povo que ele mesmo formou para trazer o seu próprio plano de salvação para esse povo e para todos os outros povos, a fim de formar um único povo. É misterioso que ele tenha usado esse endurecimento do coração a partir de uma decisão de cada um daqueles judeus, a partir da liderança do tempo de Jesus, para trazer libertação para esses próprios judeus. Então, eu acho que nisso está o mistério e também, respondendo mais diretamente a Carol, não quer dizer que todos, independente da sua postura de crer ou não crer, serão salvos. Mas eu creio que é um momento em que boa parte dos judeus virão a conhecer e muitos, inclusive, interpretam a história de Israel a partir aí de 1948 e do restabelecimento do Estado de Israel como um cumprimento dessa profecia em que boa parte dos judeus também retornam para sua terra e muitos passam a reconhecer Jesus como Messias. Eu acho que boa parte das perguntas... Vocês têm mais alguma? Acho que não. Vamos seguir, então. Falta um pouquinho de tempo ainda para a nossa aula aqui. A partir do capítulo 12, como a gente mencionou, a gente vai ter aí uma mudança, vamos dizer assim,
não na temática, mas assim, uma mudança da parte teórica para a parte prática. Não é? O apóstolo Paulo ele começa agora a tentar trazer para a mentalidade dessa nova, desse conhecimento, vamos dizer assim, não vou dizer que é um conhecimento novo, né? Mas lembrando mais uma vez, Paulo escreve essa carta, que é a sua maior carta, para uma igreja que ele ainda não tinha conhecido. Então, talvez por isso, não é? Eu imagino, aí já é o Jonatas voando aqui no tempo, eu imagino que Paulo tenha passado por essa situação que ele está passando aqui com os romanos em quase todas as comunidades que ele fundou. Então, se ele pega aquelas comunidades, por exemplo, que a gente vê narradas lá no livro de Atos, quando ele vai na sinagoga e ele prega na sinagoga e fica lá pregando, aí o pessoal da sinagoga rejeita a sua explicação, a sua mensagem, não é? Mas sempre tem aqueles, mas alguns que creram foram com ele. Então, assim, eu acho que em quase todos os lugares ele teve que fazer essa digressão, essa explicação a respeito de como se processa. Aqui, simplesmente, ele fez por escrito porque era uma igreja que ele não conhecia. Então, ele termina essa grande explicação a respeito de como se processa essa salvação e agora ele vai para a parte prática. Então, a gente vê logo aqui no início, né, do capítulo 12, um pedido muito, muito sincero do apóstolo Paulo, que é um pedido para todos. Não é um pedido para os gentios, não é um pedido para os judeus, é um pedido para toda a igreja. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só esses 2 versículos já dá um podcast inteiro. Vou começar por aí, não é? Aqui tem tanta coisa intrínseca, tanta coisa no meio desse texto aqui, né? Que a gente pode trabalhar. Aqui a gente for para o grego aqui, a gente não sai daqui hoje. Mas assim, essa ideia de que a mentalidade judaica sacrificial e a mentalidade talvez gentílica, orgulhosa, achando que tem mais importância nesse momento da história por serem agora o povo escolhido, precisam se juntar como um sacrifício vivo. Ou seja, agora não tem mais essa prerrogativa de pessoal de dizer assim, eu sou mais importante porque de mim procede a lei, ou seja, nós trouxemos a lei, e nem essa, vocês erraram e agora é a nossa vez. Vocês dois têm que pegar o orgulho e sacrificar esse orgulho como um sacrifício vivo, matar o seu interior, matar o seu eu, para que esse sacrifício ele não seja apenas vivo, mas ele também seja santo e ele seja agradável a Deus. Não é? A gente vai lá ler em Levítico quais eram os sacrifícios que agradavam a Deus. E na história do Pentateuco existem momentos ali em que Deus não aceita o sacrifício. E a reação normalmente é fulminação. Vocês vão lembrar dos 2 filhos lá de Arão, né? Lembra o nome deles? Nadab e Abiú, que apresentam diante de Deus um fogo estranho. E aí Deus falou, opa, conheço não. Toma um fogo para vocês aqui. Desce fogo lá sai o fogo do altar e consome os 2. Isso vai acontecer também mais para frente, não é? Com outras formas de culto. Então ele está falando aqui, olha, gente, ofereçam vocês inteiros, um sacrifício completo, não é? A gente chama aqui de é o chamado holocausto, né? Ou seja, holocaustos, queimar tudo, não é? E esse vai ser o culto racional, ou seja, não é um culto da emoção, não é um culto do impulso, mas é um culto entendendo o que está sendo feito, o que está sendo realizado. E ele coloca a segunda parte, porque tem todo a ver com tudo que a gente viu até agora, não é? Ou seja, essa questão do se amoldar ao padrão do mundo. Por quê? É óbvio que o mundo vai querer que você tenha destaque, que você tenha posição social, que você se ache mais importante que os outros. E Paulo quebra isso. Ele fala, esquece essa coisa, porque o padrão do mundo não serve mais para vocês. Vocês têm que ser sacrifício. Ou seja, vocês têm que ser aquilo que vai ser oferecido a Deus e vocês vão agora se colocar como servos uns dos outros. Eu acho que isso aqui é algo fantástico da carta aos Romanos. Né? Romanos 12, 1 e 2 é um texto, é uma carta em si.
né, de tudo que o apóstolo Paulo... Porque qual é o resultado de você ter essa consciência sacrificial e de você rejeitar os padrões, rejeitar as ideias que o mundo quer colocar sobre você? O resultado é que você vai aproveitar ou experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não é? Isso aí, ele fala que você tem que não se amoldar e, obviamente, se transformar pela renovação da mente. E é interessante que essa aqui é a palavra de transformar, né? O grego trabalha a ideia de metamorfose mesmo, né? De você se transformar em algo que o mundo não tem. Ou seja, se transformar em algo que a sociedade não consegue jogar para você. Você se transformar em algo que é aquilo que está dentro do padrão de comportamento esperado pelo próprio Deus. Vamos lá comentar isso aí, porque depois a gente vai entrar num negócio que eu acho que é o texto mais negligenciado da Bíblia, mas depois eu vou falar sobre ele rapidinho. Mas o que vocês falam aí de Romanos 1 e 2, né? Eu acho que a gente tem muito a aprender com a postura de Paulo de integrar todo o mundo do pensamento e da reflexão que ele expôs de Romanos 1 a 11 com esses aspectos práticos que ele começa a explorar em Romanos 12. A gente às vezes costuma pensar que uma é a parte teológica e outra é a parte prática. Eu acho que é uma péssima forma de pensar a diferença dessas duas coisas, porque é claramente mais teórica os primeiros 11 capítulos, mas a questão é que a reflexão prática na linguagem da lógica e da matemática, é um corolário, é uma consequência imediata do que ele acabou de falar. Não existe uma boa orientação prática que não venha de uma reflexão teológica autêntica. E muitas pessoas que talvez sejam simples, não têm acesso a muitos recursos para analisar grego, ler em outras línguas e tal, a gente poderia pensar que a gente está limitando essas pessoas. Não é essa a ideia. A ideia é que a gente precisa dedicar completamente os recursos que está à nossa mão, aquilo que a gente tem possibilidade de compreender aquilo que Paulo está dizendo aqui, aquilo que os profetas disseram, aquilo que todos os livros da Bíblia colocam para a gente, se a gente tiver alguma expectativa de ter uma vida que é praticamente pautada pelo Evangelho, que em termos concretos é pautada pelo Evangelho. Esse aspecto, isso é muito comum no nosso meio religioso também, de diferenciar aquilo que é reflexão teológica e aquela pessoa que é mais pragmática, isso é horrível, é empobrecedor. Paulo não dá margem para isso aqui, e eu acho que aquilo que ele está conclamando às pessoas é precisamente para fazer o que ele mesmo faz. Dedique-se integralmente, porque isso é o sacrifício agradável a Deus, e tanto é que logo depois que ele fala isso, ele vai tratar da questão da mente. Ou seja, ele está falando justamente de um exercício contínuo, de você refazer suas categorias de pensamento, a sua imaginação, os seus desejos, as suas expectativas, a sua esperança. Paulo é consciente que para você atuar bem fora do seu corpo, ou com o todo do seu corpo, você precisa trabalhar muito bem a sua mente. Então, acho que essa exortação, esse encorajamento de Paulo é fundamental para a igreja hoje. Exatamente. Esses dois versículos parecem introduzir uma espécie de teologia das relações, né? Teologia dos relacionamentos na igreja. E, assim, falando muito rapidamente, porque existe uma beleza muito grande na linguagem empregada aqui. Se a gente pensar que o sacrifício representava para os antigos a morte do animal, aqui a gente pensa, a gente tem o sacrifício vivo como uma vida separada para o serviço, né? Não tem como ler esses dois versículos isolados do que vem depois, né? O que seria como é que seria sacrificar-se estando vivo? Como seria esse sacrifício vivo? Esse culto racional, esse não se amoldar ao mundo também, né? É fazer a diferença, é ser diferente, né? Alguns termos que a gente usa hoje em dia que a gente não reflete muito, a gente não faz essa conexão com esse texto aqui. E é exatamente isso que eu acho, assim, a gente fala muito, né? Eu já vi muita gente falar sobre Romanos 1 e 2, mas eu acho que o Romanos 3, ele começa esse caminho aí de transformar essa, vamos dizer assim, capacidade interpretativa e essa explicação
que o apóstolo Paulo traz ali, aquilo que o Áquila mencionou, que faz todo sentido, de a gente não achar que são duas áreas separadas, na verdade, é aquilo que é diretamente derivado de, né? Ou seja, você compreendeu isso aqui, então isso aqui é natural para você. E agora eu só vou dar umas dicas para facilitar a sua vida, o apóstolo Paulo aqui. Então, capítulo 12, verso 3, tem um texto que, para mim, se todas as pessoas de manhã levantassem e lessem, metade dos problemas da igreja resolvia. Porque, assim, é só você ler isso aqui, você vai entender qual é a visão do apóstolo Paulo para a ação individual e a ação coletiva. Ele diz o seguinte: pois, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês. Vamos só relembrar aqui rapidamente, que a gente acabou de falar, né? Que havia talvez ali, pelo menos é o que demonstra o texto do capítulo 11 e dos capítulos anteriores, uma certa disputa na igreja. Talvez disputa por posição, disputa por quem se achava mais importante. Então o apóstolo Paulo ele traz esse tema aqui, olha só. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. E essa questão da medida da fé é muito importante. Não porque as pessoas que têm mais fé são mais importantes, as pessoas que têm menos fé são menos importantes. Mas eu acho que a pessoa que você... A caminhada, você está numa evolução, às vezes você está no início da caminhada, tem gente que está mais tempo, que já enfrentou mais dificuldades, tem gente que passa a vida inteira enfrentando dificuldade e não aprende, porque ele nunca consegue desenvolver essa fé. Mas aqui o apóstolo Paulo ele traz esse assunto porque ele vai trazer agora alguns elementos do comportamento da igreja, não da igreja apenas de Roma, mas de todas as igrejas que leem essa carta, que precisam ser baseados na fé que a pessoa tem. Ou seja, se você não está ainda, vamos dizer assim, 100% alinhado com aquilo que Deus fez e tudo aquilo que foi explicado pelo apóstolo até agora, você não vai conseguir desempenhar, talvez, as funções e as atividades que você poderia, aqui falando de uma questão mais prática, né? Porque a sua compreensão ainda não está 100% alinhada. Olha como ele vai dizer assim, a partir do verso 4, cada um de nós tem um corpo, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Eu vou citar um caso prático aqui. Eu conheço uma pessoa que trabalhava num dos departamentos da igreja e, assim, eu nunca vi uma pessoa para resolver problema como ela. Você podia trazer qualquer problema, a pessoa ia lá e trazia a solução. Era tipo assim, sabe aquela expressão pau para toda obra? Era ela. Pessoa rápida, prática, soluções boas, capacidade de raciocínio, capacidade de inteligência. Abençoou muita gente na igreja. Um dia eu chamei ela para orar. A pessoa quase teve um infarto, porque ela não gostava de falar lá na frente. Ela ficava travava, a pessoa não conseguia falar na frente de pessoas. Era uma coisa que ela tinha. Aí, assim, ela tinha menos fé que outra pessoa? Não se trata só disso, mas, assim, a medida da fé, talvez, dela foi para fazer um trabalho mais de bastidor do que esse trabalho que nós, inclusive, fazemos aqui. Eu tive uma experiência hoje aqui, o Áquila estava comigo lá, nós estávamos na nossa gravação, e uma pessoa foi gravar, ela gravou o vídeo 7 vezes, porque as 6 primeiras ela sempre errava e falava, eu tô nervosa. Eu falei, não tem problema, pode ir gravando, uma hora vai sair. Tem gente que tem certas aptidões e Deus vai dando a capacidade para sempre abençoar a igreja. Eu acho que esse é um ponto primordial, é essencial. Não existe maior importância de um lado ou de outro. Uma outra analogia, que não é na verdade uma analogia, é uma história que eu ouvi de uma pessoa que teve um problema de uma amputação. Ela amputou o dedo mindinho do pé dela. E ela falou que ela nunca mais teve o mesmo equilíbrio. Olha que interessante. O dedo pequenininho, lá do canto do corpo, a pessoa perdeu aquele dedo e ela falou que ela não se equilibrava mais naquele pé como ela se equilibrava antes.
todos os membros, todas as partes do corpo têm a sua importância e têm a sua função. Eu acho que isso é uma questão muito importante da gente pensar e raciocinar, porque, primeiro, não existe pessoa em igreja nenhuma que não faça parte desse corpo, que não tenha uma função a desempenhar. Isso é um erro, isso é um equívoco. A pessoa achar que, não, eu sou uma pessoa muito simples, eu sou uma pessoa que não tenho conhecimento, meu negócio é vir para cá, ouvir as mensagens e ir para casa. Isso não existe. Na igreja que o apóstolo Paulo está trabalhando e que a gente percebe no Novo Testamento, a função daqueles que fazem parte do corpo é servir, é ter uma funcionalidade para esse corpo, para o funcionamento desse corpo. E é claro, dentro da missão desse corpo, alcançar mais pessoas. Parece um negócio meio assim de alien, né? Que vai juntando mais gente, o corpo vai aumentando. Mas a ideia é essa mesmo. Ou seja, o corpo ele começa pequeno e vai crescendo à medida que outras pessoas vão se achegando. Vocês querem falar aí alguma coisa? É muito interessante que eu quero só lembrar uma coisinha, que não há igreja, aquela coisa de eu sou a igreja sozinho. Justamente por isso, né? Existe essa comunhão e existe esse exercício dos dons, né? Que está ligado ao serviço, que está ligado, por sua vez, à própria salvação, à própria realidade da salvação. Tudo isso está interligado. Aliás, se a gente pega os 3 primeiros capítulos de Romanos e lê paralelamente a Romanos 12, o que a gente tem? A gente tem o efeito do pecado, trazendo ruptura com Deus, a inimizade com Deus, trazendo ruptura com os semelhantes, trazendo ruptura com o mundo em volta. E a gente tem a reconciliação em Cristo, trazendo a obra de Cristo, trazendo reconciliação com Deus, no capítulo 4, 5. A gente tem reconciliação com o semelhante aqui, né? A paz, o serviço. A gente tem reconciliação com o meio, né? com a igreja. Então, a gente tem essa reabilitação, né? Bastante interessante, e tudo isso está interligado. Achei que a Cléia ia falar. Mas então, seguindo aqui na nossa observação, o apóstolo Paulo ele vai tratar de um elemento que na carta aos Coríntios ela é muito bem trabalhado ali no capítulo 13, né, que é a questão do amor, não é? Ou seja, muitas das coisas que nós enfrentamos, das dificuldades que nós enfrentamos na nossa igreja, nas nossas comunidades de fé, é justamente que o amor não está sendo aplicado. Ou seja, falta o amor. A gente passa a nos amar mais do que amar o próximo. Ou seja, esse auto-amor, que de outra forma seria um egocentrismo, não é? Acaba causando esse tipo de comportamento, vamos dizer assim, destruidor no meio da igreja. E o apóstolo Paulo, ele levanta esse tema e fala assim, ó, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Olha, tudo isso envolve o amor ao outro. Mais do que... E é interessante, né? Porque a gente tem uma linha muito tênue aqui que precisamos ter noção, que é aquela ideia da pessoa que tem um problema de baixa autoestima e que ela acha que sempre o outro é melhor do que si mesmo. E aí Jesus, ele trata desse tema quando ele vai falar que você tem que amar os outros como a si mesmo. Não é uma postura de inferioridade nem de superioridade, é de igualdade. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo vem tratando dessa forma. Prefiram dar honra aos outros do que a si mesmos. Imagine numa sociedade onde todos dão honra ao outro. De alguma forma você seria honrado. À medida que você está honrando os outros te honrariam. Então você tem uma reciprocidade aí de distribuição desse amor que coloca todos novamente num pé de igualdade. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, tudo desdobramento de uma vida de amor distribuída e compartilhada com
aqueles que pertencem à sua comunidade de fé. Abençoe os que os perseguem, aqueles que os perseguem. Olha que dificuldade isso aqui, hein? Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. E eu já até falei disso aqui numa mensagem há um tempo atrás, né? Essa questão de você chorar com os que choram, ela é uma questão que envolve empatia. Então, assim, muitas vezes você consegue fazer isso com uma certa facilidade, mas se alegrar com os que se alegram, principalmente quando você está numa situação de disputa, não disputa necessariamente para a mesma coisa, mas se você também está enfrentando dificuldades e você vê uma pessoa que você sabe que estava em dificuldade e essa dificuldade foi removida, imagina que duas pessoas procuram emprego em áreas diferentes, um é médico e o outro é engenheiro. E aí você vê lá o médico sendo empregado e o engenheiro não. É difícil muitas vezes você raciocinar que você tem que ficar feliz pelo outro que teve um problema na sua vida resolvido quando o seu problema persiste. Isso é uma questão que envolve muita fé, por isso que ele coloca ali, perseverem na oração, porque você precisa estar muito conectado com o Espírito Santo trabalhando em você em todo o tempo. E aí continua dizendo, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Isso aqui, desde a época de Salomão, ele vem falando isso, né? Lá do Eclesiastes já fala isso em vários momentos. Não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com o Senhor a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Querem fechar isso aí? Olha, só um aspecto que me chama muito a atenção é que quando Paulo fala sobre amor, ele não fala em termos românticos. Ele não está falando sobre o amor, principalmente entre homem e mulher, mas o amor praticado dentro da comunidade. Novamente, ele está tratando da tensão entre cristãos judeus, cristãos gentios, que está em profundos conflitos teológicos, conflitos étnicos, dificuldade de saber como é que um único corpo de Cristo pode abarcar todos esses grupos. E ele dá a resposta para isso como sendo a prática do amor. E quando ele trabalha o amor nesses termos, é um contraponto muito claro para a nossa sociedade da espontaneidade. A gente gosta daquilo que surge no coração, na hora, no momento, aquilo que deu vontade de fazer, a gente faz. Supostamente, em nome da sinceridade, a gente pode falar qualquer coisa, da boa intenção, a gente pode fazer qualquer coisa, e a gente se dá mal, e a gente produz resultados negativos na convivência com as pessoas. O que me chama a atenção é que Paulo coloca o amor como um caminho de persistência. É uma coisa que você deve fazer continuamente e insistir em fazer o que todo mundo acha difícil. Claro que Paulo não acha fácil abençoar os perseguidores. Claro que Paulo não acha fácil se relacionar com as pessoas que supostamente não têm nada para dar para ele. Só ele que tem para dar para essas pessoas. Ele não acha fácil alegrar-se na esperança e ser paciente na tribulação. Mas ele está dizendo que o único caminho possível para a construção de um único corpo com essas várias etnias, culturas, mundos praticamente distintos entre si, em uma única igreja, o único caminho é desse amor sacrificial, da persistência na resposta em amor. Isso eu acho que precisa contrapor a nossa cultura. De certa forma, a espontaneidade é boa, tem o seu lugar, mas a persistência, a insistência em algumas coisas valem muito a pena, são necessárias. Aí o outro vai dizer que é por isso que é um sacrifício, não é? Mas eu acho que é justamente isso, né? É o sacrifício do seu ego. É o sacrifício da sua necessidade, vamos deixar dessa forma, da sua necessidade de aparecer, de ser maior que os outros e tudo mais. É realmente o que o Aquila mencionou e que o Leandro complementou agora, é uma luta diária. É uma luta diária. Porque a gente gosta de receber elogio, a gente gosta de ser colocado em posição de destaque, porque isso fala diretamente ao nosso coração.
Mas, assim, a nossa luta é, bom, eu tenho que dar honra ao outro. Eu achei legal esse final aqui, quando ele fala assim, né? Você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça do seu inimigo. Quer uma vingança melhor do que você botar brasa viva na cabeça da outra pessoa? Você só precisa fazer isso aqui, ó. Se ele tá com fome, você dá ele de comer. Se ele tá com sede, você dá ele de beber. Faça coisas boas para o seu inimigo. Você não vai deixar o cara sem entender nada do que tá acontecendo, né? E Deus vai te recompensar, Deus vai. A vingança pertence a ele, né? Como tá aí o texto que é mencionado, o texto de Deuteronômio 32. Bom, a gente tem só mais algumas pequenas perguntas aqui. Tem uma pergunta interessante do Ivanildo, falando o seguinte: de que conceito Paulo está falando que só alcança o equilíbrio de acordo com a medida da sua fé? Conceito é equivalente ao entendimento dos dons, conforme o verso 6? Alguém se habilita? Bom, na verdade, no versículo 6, quando ele fala sobre aquele que tem o dom de profetizar, que profetize segundo a medida da sua fé, a gente precisa entender que esse profetizar é falar sob a autorização de Deus ou falar sob a inspiração de Deus. E essa medida da sua fé, historicamente, tem pelo menos duas maneiras de ler. O fato de a pessoa ter que ter fé e coragem para falar aquilo que para pregar, né? E uma outra leitura possível é a pessoa falar aquilo que é a fé que foi dada, né? Quer dizer, aquilo que é a verdade, aquilo que remete à palavra de Deus. Então, pregar, de fato, a sã doutrina, a palavra de Deus. São duas maneiras de a gente ler esse trecho. Bom, tem aqui uma explicação também do Ivanildo que eu achei bastante interessante, né? Que ele disse: trazendo para o universo da tecnologia, é como o desenvolvedor do Android, o desenvolvedor do iOS procurando emprego, e o de iOS e o de Android achar primeiro, e o de iOS deve alegrar-se por isso. É difícil. Só tem uma coisa para te falar, viu, Ivanildo? Eu também sou desenvolvedor. Eu vou falar, vai para o Flutter, ou então para o React Native, que você desenvolve os dois de uma vez só. Mas isso é outro tema para nossa outra live. Bom, queridos, nós chegamos ao final aqui desses dois capítulos extremamente ricos em tantos conceitos, né? A gente, infelizmente, não consegue trabalhar todos os elementos que estão presentes aqui, mas esperamos aí que vocês tenham aprendido um pouco mais e tenham despertado em vocês aí o desejo de continuar estudando, porque realmente Romanos, quando ele chega aqui no final do capítulo 11, ali 9, 10 e 11, ele precisa de bastante leitura, bastante coisa, e sempre fazendo uma contraponto. Eu acho que essa é uma questão muito importante. Você não pode, essa pelo menos é um conselho que eu daria, não fique fixo em uma visão. Existem muitas interpretações, e existe também o bom e o velho português. Então leia também o texto, leia, interprete, veja o que você consegue extrair do texto, porque assim, o pessoal já fez vários milagres com esse texto aqui. Mas que Deus abençoe a vida de vocês, tá? O boa noite aí do Leandro e do Áquila para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, é isso. Boa noite, muito bom ter tido vocês aqui enquanto a gente continua essa conversa, e faço minhas as palavras do Jonatas, que esse seja um convite a que vocês se aperfeiçoem, né, na leitura, na interpretação, sempre lembrando de ler o texto no seu contexto, ler as outras passagens que são referentes a aquela passagem, nunca ler alguma coisa isolado e nunca tentar também encaixar tudo na organização filosófica, porque vai sobrar mistério, vão sobrar tensões que a Bíblia não tem o propósito de desfazer. Uma boa noite, que Deus abençoe. Obrigado, Jonatas, Leandro, pelo convite. Foi ótimo participar com vocês dessa conversa. Aprendi mesmo partes aqui que eu ainda não tinha pensado com muito cuidado, cautela. Foi muito bom para mim também. Espero que tenha sido bom para todo mundo que participou. Obrigado, pessoal. Um abraço e uma boa semana a todos.
Valeu, pessoal que nos acompanha. Obrigado, Leandro e Acla, mais uma vez. E Deus abençoe a todos. Um forte abraço e nos vemos na próxima semana, se assim Deus permitir.